Boa tarde, irmãos, tudo bem? Tô aqui tomando meu chimarrão com a bomba do Flávio Amaral. Vou contar para vocês hoje uma história. Eu gravei ela no meu antigo canal. Eu acho que é uma das histórias assim, mais cabulosas, sabe? Assim, nem que eu vivi tanta coisa, gente, sabe? Se eu fosse gravar tudo que eu vivi, assim, Porque daí, o que eu conto não são coisas que me contaram. São coisas que eu participei, que eu vi, que eu conheci as testemunhas, né, dos fatos. E vocês vão ver que isso é bem lícito, né, porque tem até nos evangelhos essa diferença, né, dos evangelhos sinóticos, daqueles que não são sinóticos, né. Sinótico é sob a mesma ótica. E a maioria dos sinóticos, eles foram criados pelo método da entrevista. Ou seja, Lucas, por exemplo, que é um dos evangelhos sinóticos, o único que não é sinótico é o João, que é diferente no caso. Mas o Lucas, né, ele não era convertido na época do ministério de Jesus. Lucas é moço de Paulo, né? Era médico de Paulo e por fim acabou se convertendo por intermédio de Paulo. Era grego, não era judeu. E ele entrevistou as partes envolvidas para poder criar o evangelho que leva o seu nome. Então, assim, o que eu for falar. Ó, Flávio, eu tô com a tua bomba aqui, ó. A bomba do Flávio Amaral. O que eu vou falar e o que eu falo é do que eu vi. Se eu não estava presente, eu falei diretamente com a pessoa envolvida. Então são coisas verídicas. Esse caso aconteceu numa cidade que eu pastoreava, cujo eu tinha um obreiro que ele trabalhava no PA, hoje chamam PA, plantão de atendimento, né? E como é que eu vou dizer para vocês? Em alguns locais eles mudam o nome, né? HPS, Hospital de Pronto Socorro, enfim. Lá no sul é HPS, né? Aqui é PA. Então, onde eu estou. Tô que nem o Frank, né? Tô mudando toda hora. Que loucura. Não aguento mais saber de cigano. Aí, o que que acontece, gente? Só, assim, de testemunho desse obreiro, de coisas que eu e ele vivemos ali no campo espiritual, eu podia fazer uns 10 vídeos. Mas eu vou contar um, tá? Esse impactante, porque toda a cidade conhecia a história. De um médico que, quando ele era recém-formado, ele fez um pacto, né? Era um ancião já. E ele fez um pacto com o diabo. Tem gente que acha que para fazer pacto com o diabo tem que fazer um monte de coisa, que tem que participar de uma seita satânica, que tem que ter um sacerdote luciferiano, que tem que ter um... Mãos, escuta só uma coisa aqui. Se eu contar para vocês, ó, Jesus disse assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se eu contar para vocês, tu pode fazer um escambau ali, ó, se cortar, botar pentagrama, fazer um inferno. Não vou falar outras coisas, né, que tem gente que faz. E o diabo não se manifestar para essa pessoa. E a pessoa não ter o menor interesse em fazer o tal do pacto com o diabo, ou ter o contato com o diabo, e o diabo aparecer para a pessoa e propor para a pessoa o pacto. Vou mais longe. De pessoas no meio do mato, do nada, simplesmente se encontrarem com uma entidade supostamente sendo o diabo, se não ele, alguém que tenha poder delegado por ele para fazer pacto, aliança, sem necessidade de templo, de sacerdote, de
derramamento de sangue, de porcaria nenhuma. Foi o caso desse médico. Esse médico simplesmente passou por uma situação na sua vida, logo que ele se formou como médico, na qual ele veio de uma situação de muita humilhação. E ele queria ser um médico cirurgião, renomado, rico, ou seja, né, o diabo ele trabalha muito nessa área da ambição. Ele fez isso com Cristo, né? Se tu prostrado me adorares aqui, eu te darei todos os reinos da terra e a sua glória. Então, essa parte aí como é que chama? Da ambição a qualquer preço é a parte que o diabo mais trabalha. Mas vamos lá. O diabo apareceu para ele. Propôs um pacto para ele. Cláusulas do pacto. Tá? O diabo perguntou para ele o que ele queria. Ele disse, não, eu quero ser o melhor cirurgião da minha região aqui, quero ser rico. E basicamente é isso. Quero ser o melhor cirurgião daqui da região, quero ser rico, quero ter muito dinheiro, fazendas, gado, nome, fama, poder. O diabo, ó, tranquilo. Contrapartida. De 7 a 7 anos, tu tem que ou um familiar teu, tá? De primeiro ou segundo grau, ou possibilitar os meios para que essa pessoa venha, ó. Ou seja, ou tu faz com as tuas mãos, ou tu encomenda com alguém, ou propõe os meios para que a pessoa venha, ó. 7 anos. Passou o tempo, trato feito, acordo acertado, o médico esse explodiu. Puf. Começou a desenvolver técnicas e começou a aprimorar, porque, não sei se você sabe, a faculdade de medicina é 5 anos a 6 anos, e aí tem as pós. Aí é na pós que tu se especializa em outras áreas, né? Então tem muita coisa, né? Então o clínico geral é o basicão da medicina, né? Que é esses 5 a 6 anos. Depois tem o pós. É nos pós que os médicos vão ficar ricos, dependendo da especialização dele. Eu sei que esse médico aí começou a, né, entrar nessa área cirúrgica, estourou. Era requisitado em muitas cidades para fazer cirurgias até online. E isso não é coisa de agora, não. Esse é acontecimento muito antigo, nosso. Entendeu? Mas já tinha internet na época. Então ele, por videochamada, na época do tal do... Tem ainda até hoje o Skype, que é bem antigo, né? Um dos primeiros. Ele auxiliava outros médicos a fazer cirurgias online pelo Skype. O cara era, uma cidade interior, avançadíssimo. Só que foi passando os anos. Quando deu 7 anos, ele já estava estourado. Bem de dinheiro, com fama, saindo colunas sociais, sendo requisitado para fazer cirurgias em outras cidades do interior. Ganhando muito bem, sabe? Tava bem mesmo, sabe? O diabo, puf, apareceu para ele. Ó, tá chegando a época do primeiro. Vai ter que ir familiar teu. E ele ficava naquela, sabe? Tipo assim, pagando para ver. Não sei se você me entende. Não fez. Passou mais 7. Ele cada vez mais rico. Cada vez mais famoso. Cada vez mais especialidades dentro da área. Cirurgias mais complexas. Espanto no meio médico e nas, digamos assim, na sociedade, né? Com a evolução técnica desse médico. O diabo apareceu para ele de novo. 14 anos. Nada. Não, ó, ninguém. Resultado. Deu 5 ciclos de 7 anos. 7 mais 7, 14. 7 mais 7, 28. Mais 7,
36, 35. Acho que é isso aí, né? 7 vezes 5, 35. É isso aí, né? 35 anos. Já com fazenda, cabeça de gado, caminhonete, Hilux. Cara, estourado assim. Dinheirão, cheio da grana. Não, ó, ninguém da família dele. Aí o cara sujo apareceu pra ele. A situação é a seguinte, ó. Eu tirei tudo que tu pediu. Tu não me deu nada do que eu pedi. Então assim, ó. Esse ano agora eu vou cobrar. E a cobrança vai ser dura. Eles estavam fazendo um trajeto de carro. Aí saiu ele, a esposa e os 3 filhos. 5. Para ir numa cidadezinha chamada Erval do Sul, que é uma estradinha bem estreitinha, uns... Não sei, gente, se dá uns 50 quilômetros, 60 quilômetros, não sei. É menos, talvez, sabe? É perto, não é tão longe, mas não é tão perto. É uns 30, de 30 a 60, não ainda mais. Tá? Eu fiz muitas vezes esse trajeto porque eu tinha igreja também em Erval do Sul. Ele, segundo, né, o que o Paulo me contou, que era o meu obreiro, meu diácono, ele está indo de carro com a família para passar o final de semana nessa cidade. Tinha fazenda, tinha cabeça de gado, tinha coisa, tinha uma fazenda lá, sabe? E diz que ele está indo na mão na via dele e na outra mão está vindo um caminhão. Palavras do caminhoneiro. Diz que do nada ele saiu da pista dele e ele foi para a contramão. De dia, a última visão que o caminhoneiro, porque isso aí foi uma coisa tipo assim, ó, os dois estão indo em alta velocidade, numa via livre, uma pista que quase ninguém anda, então os caras andam a 100, 120, 130, porque ninguém anda lá, é bem interiorzão mesmo, sabe? E aí o caminhoneiro teve uma visão mais ou menos na qual ele tentava meio que, sabe, tirar o carro, mas o volante estava preso na contramão. E o caminhoneiro não tinha opção, porque dos dois lados eram, sabe, da pista tinha como se fosse morro. Se ele jogasse para cima do morro, capotava o caminhão, ia vir se arrastando e ia bater igual. Além dele arriscar perder a vida, de qualquer forma ia morrer todo mundo. Então, assim, não, o caminhoneiro não teve uma solução rápida para poder fazer, porque acidentes assim acontecem em lapsos de segundos. De alguém cruzar na frente ali, na contramão, e a pessoa não tem que fazer, fica sem ação. E houve a colisão frontal. Para você ter uma ideia que foi tão forte a batida, que o carro, né, a caminhonete do médico, ela entrou para dentro do caminhão, para dentro do motor, para baixo dos ferros. Ficou só ali a parte que eles colocam ali as coisas atrás, a capota não, ai, a carroceria para fora. A parte onde as pessoas ficam dentro, entrou para dentro assim, ó, se misturou pedaço de gente com peça de motor, com radiador do caminhão, com coisa assim, misturou gente com máquina. Só, de 7 a 7 anos, morreu. Ele, a mulher, os 3 filhos. Dá quanto? 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, 35. O diabo dá, mas o diabo toma. E quando ele toma com força. Então, existe algo equivalente que acontece no mundo do rock, que é o efeito dos 27, né? O clube dos 27 que eles chamam, que são músicos e bandas e que eles fazem pactos. Com 27 anos eles morrem.
estoura, explode, vira nível mundial. Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain do Nirvana. E agora recentemente teve mais um de 27 que morreu, não me lembro. Puxa vida. Esqueci. Entendeu? Todos eles fazem pactos, né, com o diabo. De que forma eles fazem, não sei. Esse sim, eu acredito que seja através da indústria musical, né, que tem conexões muito fortes com o ocultismo. E aí, quando fazem 27, eles morrem, deixam um nome, um legado, a família rica, e eles vão para o inferno. Simples assim. Tá bom, pessoal? Um abraço, Deus abençoe. Ah, outro sim, não esqueça, tá? Até inclusive quero aqui fazer um desabafo. Alguns inscritos me proporam no privado de eu fazer um propósito pedindo ajuda para mim poder me dedicar integralmente ao canal. Só para gravação de vídeo. Gente, você tem que entender o seguinte, ó. YouTuber é trabalho, tá? Se fosse por isso, filósofos que gravam vídeos, pastores, enfim, influenciadores, pessoas que fazem conteúdos para edificar vidas, para ajudar, para aconselhar, coisa e tal, eles vivem disso, não seria profissão. Então eu por sugestão de alguns inscritos, eu peguei, toquei no assunto, tendo em vista que está sendo muito difícil para mim a questão lá do trabalho, pela distância, pela questão de saúde, por tudo. Eu toquei no assunto de alguns irmãos, eu estou falando de um canal de 36.500 inscritos. Toquei no assunto de alguns inscritos me ajudarem para que eu me dedicasse exclusivamente ao canal. Irmãos, só não me chamaram de vagabundo por pouco, porque as pessoas não entendem. Então assim, ó, a partir de agora, né, eu tinha falado isso para alguns irmãos, que vai estar sempre o Pix, quem ajudar ajude. Tu sabe que a lei da semeadura ela é infalível. Quem semeia abundância colhe abundância, é uma lei imutável, universal. Ninguém planta daquilo, ninguém colhe daquilo que não planta. Mas eu vou evitar tocar nesses assuntos assim, sabe, de pedir ajuda e coisa e tal, entendeu? Porque a pessoa é muito ignorante, sabe? Não adianta tu falar, tu explicar, não existe mais empatia. Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Eu vejo nitidamente na minha história 22 anos de serviço prestado ao Evangelho, sem nunca pensar em mim, em enriquecer, em pensar em mim, pensar nas almas. Mais de 1.000 pessoas batizadas em águas. E aí quando eu vivo um momento de fragilidade, dificuldade, exponho, vem um monte de gente comentando embaixo, mas assim, irmãos, eu tive que desativar os comentários. Eu sei que não é genérico isso, eu sei que é uma meia dúzia, mas não parte do coração. Ver que ponto, eu não teria coragem, sabe, de pegar um pastor, um companheiro de ministério, alguém que passasse por uma situação difícil, sabe? Se eu não pudesse ajudar, o mínimo que eu faria era orar pela pessoa, mas nunca chamar o cara de vagabundo, dizer que o cara não quer trabalhar, dizer que... Olha, gente, é incrível a incapacidade das pessoas de ter compaixão. Mas é isso aí, vida que segue, tá? E vamos lá, pessoal, vamos embora. Vamos criar conteúdo. Deus abençoe.